Quando vocês estiverem no Visual Studio Code de vocês, vocês derem Ctrl J aqui, vocês vão abrir o terminal na sua pasta que você escolheu para usar no VS Code, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o primeiro comando aqui, ó. A gente vai usar npm init -y. Esse comando aqui, ele vai iniciar o projeto. Ele vai dizer que tem um projeto Node.js nessa pasta que você vai executar o código aqui. Aí você dá um Enter, aí você vê que ele criou aqui, ó. Ele passa todas as informações e ele vai criar esse package.json aqui. O que que esse arquivo faz? Nele aqui vai ter todas as dependências. Por exemplo, qualquer tecnologia que eu queira usar aqui nele vai estar aqui dentro. Por exemplo, se eu usar uma biblioteca de pagamento, vai estar aqui dentro dele. Se eu querer usar uma biblioteca de autenticação de usuário, vai estar aqui dentro dele. Tudo que eu baixar no meu projeto vem para cá. Por quê? Quando a gente for fazer o deploy, o site que a gente vai fazer deploy vai executar esse arquivo aqui. E aí, o próximo comando é o seguinte: a gente vai instalar o Express. O Express, ele é um framework do Node.js para fazer justamente APIs, entendeu? Ele vai servir para a gente fazer APIs da web. Daria para fazer com Node puro também, mas exigiria muito trabalho e muito código complexo. Então, o Express veio para ajudar a gente aí. Aí quando eu faço isso aqui, esse npm install express e o .env, esse .env aqui já eu explico para vocês. Ele vai criar essa pasta aqui Node Modules. Essa pasta ela é gerada a partir desse package.json aqui. Aí esse package.json ele vai gerar essa pasta Node Modules aqui. Nela também vai estar todas as dependências que a gente baixa a partir do package.json. Aí tá, a gente vai criar um arquivo aqui chamado server.ts. Ele vai ser nosso arquivo de inicialização. Quando a gente for executar nossa API, ele vai ser o primeiro arquivo que vai ser executado. Ou seja, a API nossa vai começar por aqui. Todas as configurações de porta de servidor vai ser tudo por aqui. Aí, a gente vai precisar instalar o TypeScript, né, que é a linguagem que a gente vai usar. Que esse .ts aí significa TypeScript. A gente vai dar um npm install -d maiúsculo. Esse -d aqui, ele significa que ele é uma dependência de desenvolvimento. Dependência de desenvolvimento, ela vai ser usada somente quando você estiver codando no seu computador. Quando, por exemplo, eu for fazer o deploy dela, deixar essa API no ar, essa dependência não vai para lá, beleza? Aí eu dou aqui npm install TypeScript. Aí eu coloco aqui @types /express. O que isso aqui faz? Ele vai baixar a tipagem desse framework aqui. Porque esse framework aqui, ele não suporta TypeScript, ele só suporta JavaScript. Então, a gente tem que fazer uma adaptaçãozinha nele para poder rodar o TypeScript. E types/node, que também é a tipagem do Node. Tem a versão nova do Node que está lançando agora, se eu não me engano é a 23, ela vai suportar TypeScript nativo. Mas como está em desenvolvimento ainda, eu não vou usar aqui com vocês que vai dar muito bug. Então a gente usa o que a gente tem mais de estável por enquanto. Mas é bom vocês dar uma olhada, depois vocês pesquisam Node.js versão 23. Pode pesquisar no YouTube mesmo, o pessoal já está comentando sobre ela. Aí eu dou um Enter para executar o comando. E pronto. Aí vocês vão ver aqui no package.json, tá vendo essa parte aqui de dependencies? São as dependências. Aí tem a .env que a gente instalou aqui. Essa .env aqui é só pra gente guardar dados sensíveis da nossa aplicação. Por exemplo,
uma porta, uma chave de API, uma string de conexão com o banco de dados, a gente guarda aqui. Isso aqui é para quando a gente for compartilhar o projeto com alguém, não ser enviado esses dados sensíveis. O Express, que é o framework que a gente vai usar, né? Tá aqui. Agora olha aqui, ó, Dev Dependencies, dependência de desenvolvimento. Aí a gente instalou o TypeScript, e o Types Express e o Types Node. Então as três aqui no Dev Dependencies. Aí continuando a configuração do nosso projeto. A gente vai precisar criar um arquivo de configuração para o TypeScript também, que é npx tsc -init. Aí a gente dá um enter. Ali já cria aqui o nosso arquivo de configuração. Aí a gente vem aqui e dá uma mudada, ó. A gente coloca esse target aqui, a gente coloca 2020, que esse ES aqui significa ECMAScript. Ele é basicamente o nome do JavaScript, foi usado a partir de 2015. Aí a gente vai poder usar import, export, já direto, não vai precisar fazer require nem nada. Continuando aqui. Agora a gente vai para o server aqui e a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver se já está funcionando. A gente dá um import aqui, express from express. Beleza. Já está funcionando. Aí a gente coloca aqui const app. A gente declara uma constante com const, coloca o nome. E a gente faz isso aqui, ó, express e as chaves aqui, né? Parênteses, na verdade. Aí o que a gente vai fazer? Isso aqui, ele inicia nosso aplicativo. Nossa aplicação, na verdade. Nossa aplicação, a API, ela vai ser iniciada por aqui. A gente pode definir também uma const port. Vou colocar aqui 333. Essa porta aqui, ela é usada no seu computador, entendeu? Quando você for iniciar ela, a sua API ela vai ser iniciada nessa porta aqui. Aí você pode colocar 3000, 333, é o padrão aí. Aí tá, a gente coloca aqui, ó, app.get. Esse get aqui, ele se chama método HTTP. O que esse get faz? Esse get aqui, ele retorna informações de alguma coisa. Ele pega informações de alguma coisa. Aí a gente coloca a rota como parâmetro aqui dele. E depois a gente coloca uma função. Aí para você declarar essa função, você coloca aqui o parênteses. Aí você coloca igual e maior. Aí a gente chama disso aqui de arrow function, que é a função de flash aqui. E agora a gente vai importar mais uma coisa aqui que se chama request e response. Tá. Request significa requisição. O que é uma requisição? Uma requisição é quando eu mando dados do usuário ou dados do cliente para a API, entendeu? Aí quando eu faço o request, isso aí que se chama request. Quando eu mando algum dado para o banco de dados ou API. Aí eu coloco aqui REQ, que é a abreviação desse request. E coloco esses dois pontinhos aqui para indicar que ele é do tipo request. Porque senão o TypeScript não vai funcionar nele. Aí eu coloco aqui res e coloco a tipagem também como response. Response, ele é a resposta da nossa API. Então, eu posso criar rotas que ela faz requisição para o banco de dados e rota que faz resposta para o banco de dados. Aí eu posso colocar o seguinte, res.send. Send vai ser a mensagem que vai ser enviada para você quando você acessar essa rota aqui. Eu coloquei essa rota aqui barra, mas poderia ser qualquer coisa aqui. Mas eu coloco barra para ser a rota inicial do nosso servidor. Aí eu coloco aqui, eu gosto de colocar assim, hello node, por exemplo. Aí a gente configurou nossa primeira porta do
primeira porta não, primeira rota da nossa API. Aí eu vou iniciar nosso servidor com app.listen. Inicio ele aqui. Coloco a porta. Aí eu coloco aquela porta que eu criei aqui, a 333, né? E coloco um segundo argumento aqui, que é outra função. Que ela vai ser executada quando eu iniciar meu servidor. Eu gosto de colocar aqui console.log. Eu gosto de colocar assim, http server running, que significa server http rodando. Aí tá, nosso arquivo aqui tá pronto, a inicialização dele aqui tá pronta. Aí a gente vai precisar criar o comando para a gente poder rodar essa API. Aí a gente vai fazer aqui, nessa parte de scripts aqui. Qualquer comando que eu queira criar na minha aplicação, vai ser aqui dentro da tag scripts aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui dev, que é desenvolvedor, né? E eu vou escrever o comando aqui dele. Eu vou colocar assim, npx ts-node src server.ts. Aí para eu executar esse comando aqui, eu vou digitar npm run, que é run, e o nome do comando. Sempre quando eu for executar qualquer script desse aqui, eu tenho que colocar npm run, que é esse aqui, mais o nome do comando. Eu digito, vamos ver se vai rodar de primeira. Não, já deu erro aqui. Ah, tá. A gente tem que criar uma pasta aqui chamada... Não vou criar src não, vou deixar assim. Porque eu coloquei aqui src, mas a gente não tinha criado a pasta src, que é onde vai ficar todo o nosso código. Mas eu vou colocar aqui sem ela, pra ver o que acontece aqui, se a gente vai conseguir rodar aqui. npm run dev. Vamos ver, pronto. Tá rodando aqui, ó. Apareceu a nossa mensagem, http server running. Tá vendo aqui? Conseguiram entender dessa parte aqui, galera? Sim, deu pra entender. Dá pra entender, né? Tá tranquilo, né? Tranquilo também. Pronto. Agora a gente vai instalar mais uma biblioteca. Deixa eu só aumentar o terminal aqui. Que é a biblioteca da Nodemon. O que ela vai fazer? Ela vai, toda vez que a gente for fazer alguma alteração no nosso código, ela vai reiniciar automaticamente ele, para a gente não precisar parar o servidor, que é a nossa API, para a gente ver essa mudança acontecer, entendeu? A gente vai digitar aqui npm i, que é a abreviação de install, -d, que vai ser desenvolvimento também, aí a gente coloca nodemon, ts-node, que é para indicar que a gente vai trabalhar com TypeScript, e a gente coloca concurrent. Deixa eu escrever certo. Escrevi. Aí a gente dá um enter. Pronto. Aí a gente modifica de novo aqui nosso comando para rodar. O que a gente vai fazer? A gente coloca assim nodemon server.ts. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Opa, deu um erro aqui. Deixa eu ver por que deu esse erro. Na porta. Na porta? Aparentemente lá na porta. Erro na listagem da porta, né? Ah, No já endereço. tá sendo usada. É verdade. Boa, deixa. Vamos botar aqui, ó, 335.
Pronto, apareceu aqui, HTTP Server Running. O Dejivan já tá craque aí já. É, porque Então tá a bem. gente esqueceu de stopar esse servidor aqui, tá vendo? Aí tava sendo Isso. usado, mas se a gente voltar aqui pra 333 agora, vamos ver. Pronto. Aí a gente já tá com a nossa API aqui já rodando. Ou seja, isso aqui, teoricamente, já é uma API. Ela não tem padrão ainda de desenvolvimento, mas já é uma API. Aí agora, a No gente vai... caso aí já tá conectado o servidor com as rotas, né? Isso, soltar o servidor com as rotas aqui. O banco de dados, a gente vai... vamos fazer agora. A gente vai utilizar aqui uma ferramenta para ela poder virtualizar nosso banco de dados. O que é virtualizar? Tipo assim, a gente usar o banco de dados sem precisar baixar ele, entendeu? A gente vai usar um serviço externo para conectar a gente com o banco de dados de lá. Ou seja, a gente vai usar uma ferramenta de virtualização. E a mais usada hoje em dia é o Docker. Quando vocês for pegar a matéria de banco de dados aí, quem está na faculdade, vocês vão sentir bastante falta do Docker. Aí eu vou criar um arquivo aqui que se chama dockercompose.y.m.l. Deixa eu ver. Não, tem alguma coisa errada. Dockercompose.y.l. Escrevi errado aqui. DCKR, pronto. Aí a gente vai configurar esse arquivo aqui. Essa configuração que eu estou fazendo aqui no servidor, galera, vocês não precisam saber lá de cabeça, eu estou explicando aqui mais devagar para vocês saberem o que cada coisa vai fazer. Mas quando vocês for fazer um projeto, vocês pegam esse código aqui, ou código de algum projeto anterior de vocês, e copia ele, entendeu? Porque isso aqui é basicamente configuração mesmo. Vocês não precisam saber de cor. Eu lembro de cor mais ou menos porque eu já fiz muito projeto, mas não precisa saber de cor não. Só precisa entender o que cada coisa está fazendo aqui. Eu vou digitar a versão do Docker Compose. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui service, que é o serviço que a gente vai usar. Aí eu defino um nome para esse meu banco de dados. Eu vou colocar aqui API, vou botar aqui API Node, né? Aí eu dou um Enter, dou 2 espaços aqui e coloco aqui Image. Image, o que é? Image é basicamente o clone do banco de dados que a gente vai usar. Então, como a gente vai usar PostgreSQL, eu vou colocar aqui Bitnami, que é o nome de uma empresa que ela cria imagens. Bitnami, que ela cria imagens de banco de dados pra gente e cede essas imagens pra gente poder usar. Aí eu coloco aqui PostgreSQL, que é o nome do banco de dados que a gente vai usar. Tá, próximo, a gente vai colocar aqui ports. Aí a gente vai definir aqui, vocês podem colocar no de vocês 5432 nas duas aqui, ó, 5432 e 5432. Essa primeira porta aqui é a porta que você vai usar no seu computador. Ela vai ser usada no seu computador. Essa porta aqui é a do Docker que vai ser usada. O padrão aqui para o PostgreSQL é 5432. Por mais que se eu não me engano, é 3308. Eu vou colocar aqui na do computador de vocês podem colocar qualquer número. Eu vou colocar aqui 5446, porque eu tenho muito container rodando do Docker aqui na minha máquina. Mas vocês colocam 5432 de vocês. Aí eu vou colocar aqui em environment, que é as nossas variáveis aqui. Isso aqui, o que vai ser? Esse environment aqui, ele são constantes também. Eles vão servir pra gente usar
como acesso ao nosso banco de dados. Vocês podem definir qualquer nome aqui. Eu vou definir PostgreSQL. Aí eu coloco aqui username, nome do usuário. Eu vou colocar aqui AuloNode. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Aí eu coloco aqui PostgreSQL senha, password, né? Tá, eu vou colocar aqui AuloNode 321. Vou aqui Postgre. Agora só falta o nome do banco de dados, que é database. Vou colocar aqui AuloNode 01. E pronto, nosso arquivo do Docker Compose tá pronto, teoricamente, né? Aí, o que a gente vai precisar para rodar ele? Quem já tem o Docker baixado aí, vai abrir, vai fazer login e vai deixar ele aberto, vai minimizar ele. Aí, vocês vão digitar o seguinte comando aqui na pasta de vocês com o Docker aberto. Docker Compose up -d. Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso. Pronto. Aí o que vai acontecer, ó? Ele criou o container aqui. Esse container aqui, ele vai conter nosso banco de dados. Então, já está rodando aqui nosso container. Tá aparecendo aqui running. Ou seja, tudo beleza. Quando vocês forem lá no Docker de vocês, vai aparecer lá o nome do container e vocês vão olhar. Pronto, agora, seguinte. A gente vai iniciar a nossa configuração do banco de dados. Já iniciamos a parte da virtualização do banco de dados. Agora a gente vai utilizar aqui a virtualização, a inicialização dele. Já fizemos a virtualização, agora a inicialização. A gente vai usar o Prisma ORM. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai digitar aqui npm install Prisma. A gente digita também aqui npm install @prisma /client, se não me engano. Deixa eu ver. Pronto. Ó, esse npm prisma aqui, ele é uma dependência que a gente vai usar comandos aqui no terminal. Esse Prisma Client que a gente instalou aqui, ele vai servir para a gente usar comandos dentro da nossa API. Ou seja, esse aqui acessa o banco de dados, esse aqui dá comandos no terminal. E para a gente acessar esses comandos aqui desse Prisma aqui que a gente instalou primeiro, a gente vai digitar npx Prisma init, se não me engano. Tá iniciando aqui. A máquina tá pesada. Aí, pronto. Aí ele vai criar essa pasta Prisma aqui pra gente e xschema.prism. Esse xschema.prism aqui, ele é um arquivo que a gente vai criar nossas tabelas no banco de dados. Aí vocês não precisam saber SQL para mexer com o Prisma. Por quê? Ele é um ORM. O que o ORM faz? Ele pega a linguagem do SQL, que é o do PostgreSQL, que usa a linguagem SQL, e modifica essa linguagem para a gente poder trabalhar com JavaScript ou TypeScript dentro dela. Ou seja, é isso que o ORM faz. Ele muda a forma de como você vai trabalhar com os códigos dentro do banco de dados. Entenderam? Aí tá, a gente já criou aqui nosso arquivo do Prisma. Agora a gente vai fazer umas configuraçõezinhas nele aqui. A gente vai ter que criar um arquivo aqui, já criou um arquivo aqui chamado .env. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui os dados do nosso banco de dados e passar para esse .env aqui. Por quê? Essa database aqui, URL, ela é a string de conexão com o banco de dados. É através dela que a gente vai ligar
o Docker com o nosso Prisma. Agora vamos lá, vamos fazer isso aqui. Eu vou pegar aqui, vou copiar o username e vou colocar aqui nesse John Doe aqui, ó. Esse John Doe é o exemplo de onde você vai colocar o username. Aí esse random password aqui até o arroba é onde você vai colocar a sua senha. Você copia a senha aqui e coloca. Colocou aqui. Esse localhost até os 2 pontos você pode deixar, não tem problema. Aí a porta vai ser a que a gente definiu lá. Onde que a gente definiu? Essa aqui, 5446. Vamos colocar aqui. Esse MyDB aqui é o nome do banco de dados que a gente definiu. Aula Node 01. Opa, Ctrl C. Pronto. Está configurado nossa string de conexão. Ou seja, quando a gente for fazer nossas alterações no banco de dados, ele já vai conectar com o banco de dados que a gente criou no Docker. Beleza? Pronto. Aqui a gente pode, a partir do momento a gente já pode criar nossas tabelas. Eu vou criar a primeira tabela aqui, chamada module.user. Aí toda tabela, por padrão, ela vai precisar de um ID que pode ser string. A gente usa como string. Aí, o que a gente vai fazer? A gente declara module e o nome da tabela que a gente quer criar. Esse ID aqui é obrigatório em toda tabela que você criar para identificar quem está dentro da tabela. Aí eu vou colocar aqui essas configurações. Ó. Aí colocar @id, que vai identificar que é um ID, e @default, que é o valor padrão desse ID. Ou seja, esse default é o nosso banco de dados que vai gerar ele. Entendeu? A gente não vai precisar escrever ele nem nada. O banco de dados vai gerar automaticamente. Aí eu coloco aqui name, que é nome. Coloco string. Aí eu coloco aqui também last name, que é o sobrenome, né? String. Coloco aqui e-mail. String também. Aí eu posso colocar aqui @email. Deixa eu ver se tem isso. Eu acho que tem, se não me engano. Tem não. @email é outra coisa. Aí eu coloco aqui também. Sim. @unique. @unique, o que ele vai fazer? Ele vai deixar isso aqui como único. Não vai deixar ter e-mail repetido. E password vai ser string. Aí eu dou um Ctrl S. Para ele arrumar do jeito que ele fez aqui quando eu dei Ctrl S, vocês vão em extensões e baixa aqui Prisma. Aí vocês instalam essa extensão aqui. Deixa eu ver se vai precisar de alguma configuração. Não. Aí vocês baixam ela aí no computador de vocês. Aí tá criado nossa primeira tabela aqui no nosso banco de dados. Beleza? Aí a gente vai fazer aqui uma migration. O que é migration? Migration é basicamente o controle de atualizações e de versões que você vai colocar no seu banco de dados. Por exemplo, eu criei uma tabela nova no banco de dados. Aí eu vou rodar uma migration para dizer que foi criada essa tabela. Aí, quando eu rodo a migration, a tabela é criada lá dentro do banco de dados e vai gerar um arquivo meio que do histórico aqui. Aí a gente coloca assim, ó, npx prisma migrate dev. Aí a gente dá um enter. Aí ele vai procurar aqui o nome da migration. Eu vou colocar aqui first, que é a primeira migration. A gente coloca assim na primeira migration, mas poderia ser também create table user, não tem problema. A gente dá um enter. Olha que interessante, ele vai criar aqui, ó, tá vendo a pasta migrations.
Aí tem a primeira aqui, ó. Aqui que tá a linguagem SQL que a gente usa aqui normal. Aqui criou a migration.sql. É basicamente isso que o ARM faz. Ele transpila isso aqui. Na verdade, ele transpila isso aqui para isso aqui. Para vocês visualizarem isso aí, eu recomendo vocês baixarem esse aplicativo aqui. Deixa eu voltar pro Meet aqui. Compartilhar.